Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir o programa de concessões em infraestrutura. Reconhecendo a necessidade de dar uma alavancada na área de infraestrutura, sobretudo em ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e até hidrovias, o governo federal anunciou um novo programa que prevê investimentos da ordem de 133 bilhões de reais e a concessão dessas obras e serviços ao setor privado. Segundo o anunciado, o governo, por meio do BNDES, poderá financiar até 80% de cada empreendimento, mas o governo espera que o setor privado, nacional ou estrangeiro, receba esse estímulo e participe ativamente dessas grandes obras de infraestrutura destinadas a reduzir o custo do Brasil e a preparar o país para uma nova era de crescimento e desenvolvimento. Para nos falar sobre esse conjunto de medidas, o nosso convidado do Agenda Econômica de hoje é o Dr. Bernardo Figueiredo, presidente da empresa Planejamento e Logística, estatal recém-criada pelo governo para pilotar os programas do setor. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar aqui com vocês. Nós gostaríamos inicialmente de que o senhor nos dissesse o que é a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, como é que ela vai trabalhar, desse um panorama. A EPL está sendo criada pela transformação da ETAV, que era uma empresa que foi criada para o trem de alta velocidade, mas o governo já vinha há muito tempo amadurecendo a ideia de criar uma estrutura para pensar a logística e planejar a logística do país de uma forma mais estruturada. E aproveitou a oportunidade da criação da ETAV e ampliou as funções da ETAV. Então, a EPL veio com uma missão de curto prazo, que é monitorar esse programa de concessões. Nós vamos ser um facilitador e um acompanhador da execução desse programa, mas para começar um processo de planejamento mais estruturado das questões de logística do país. Né, planejar de forma integrada todas as modalidades, trabalhar com o conceito de logística, quer dizer, da ponta produtora até a entrega no consumidor e principalmente antecipar os problemas. Hoje nós atuamos muito de forma reativa em relação às crises de infraestrutura, de logística, aos gargalos. E a ideia é que a gente possa atuar preventivamente, quer dizer, você antecipar que vai ter o gargalo, preparar o projeto de solução, estruturar em que modelo que ele vai ser executado, de forma que quando o governo tome a decisão de fazer, não tenha um lapso como tem hoje, que depois que toma a decisão é que começa a fazer o projeto, estruturar, modelar. Então, quando ele tomar a decisão, já começa a implementação direta. As terminologias, quando a gente discute, elas confundem muitas pessoas. Se fala empresa estatal, a empresa de planejamento e logística. A gente tem a Petrobras, que produz petróleo, tem uma Itaipu que produz energia elétrica. A empresa de planejamento e logística não vai ter um produto específico, ou seja, o produto dela é planejamento, é isso? O produto dela é projeto, é planejamento, indicação de soluções, diagnóstico de problemas e projetos de solução. Então, o produto, ela não é executiva necessariamente de nenhum projeto. Os órgãos executivos continuam sendo as agências, as empresas, os ministérios. A EPL ela só formula soluções e propõe projetos. Nessa linha, então, ela não tende a ser uma empresa gigantesca, com centenas de milhares de pessoas, concursos públicos, ou seja, uma empresa enxuta para operar o planejamento. A ideia é nessa direção. É exatamente isso. Nós temos hoje um quadro aprovado de 45 pessoas. Estamos propondo ampliar isso em função dessa mudança de escopo. Esse quadro era para a ETAV, só para o trem de alta velocidade, mas nós imaginamos que, pelo menos no horizonte que a gente está trabalhando, a gente vai ter uma equipe de no máximo 150 pessoas. E vamos trabalhar muito com o mercado, né? Eu acho que a gente precisa de ter, no mercado brasileiro, empresas de engenharia estruturadas, com previsibilidade de trabalho. E a ideia, então, é trabalhar sempre, ter um grupo, como você diz, qualificado, pequeno, capaz de gerenciar e contratar bem esses projetos. Como é que o senhor dimensionaria as necessidades do país para atualizar a malha rodoviária e ferroviária no Brasil para
poder escoar essa produção, né, das novas fronteiras agrícolas e também das jazidas minerais. A gente tem que ver logística não só do ponto de vista da infraestrutura. Hoje tem uma percepção um pouco concentrada nisso, até pelas deficiências que a gente tem na infraestrutura, mas logística não é só infraestrutura, é infraestrutura e serviço. Então, quando a gente pensa a questão logística, nós temos que pensar que temos que ter uma infraestrutura boa, mas nós temos também que ter uma estrutura de prestação de serviço adequada, um mercado competitivo, um mercado que seja eficiente e que o produto da eficiência da infraestrutura e do serviço chegue na ponta tomadora do serviço, que é o setor produtivo. Então, a gente vê a logística de uma forma integrada. Não adianta nós duplicarmos uma estrada e o caminhão não conseguir atravessar a cidade, né, ou ele ficar parado no porto. Então, a gente tem que ver toda a cadeia e essa cadeia integrada de forma que se gere eficiência em toda a cadeia. Me parece que também a perspectiva muitas vezes tem uma grande estrutura, além dos gargalos que o caminhão não passa na cidade, mas é o problema também de que a estrutura muitas vezes está montada, mas está absolutamente ociosa. Quer dizer, a logística vem no sentido de tentar aproveitar 100% dessa estrutura que, porventura, seja colocada à disposição. Esse é um ponto importante, porque nós temos, em determinados setores, o déficit de capacidade gerado por um gargalo específico, mas temos, isso às vezes gera ociosidade em outras infraestruturas. Quando você faz o planejamento integrado, você otimiza a utilização da infraestrutura e racionaliza essa infraestrutura. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, a região centro-oeste, a região norte, nordeste, ela tinha um déficit muito grande de atendimento, por exemplo, ferroviário. Não existiam ferrovias que penetrassem nessas regiões e que criassem condições de ter uma logística mais competitiva. Então, a produção dessas regiões vinha de caminhão andando 1.500, 2.000 quilômetros em cima de caminhão. A essa distância, a competitividade, a diferença de custo entre a rodovia e a ferrovia é muito grande. A ferrovia é o modo mais adequado. Nós estamos construindo uma malha, então, que cobre esse vazio geográfico que tinha em termos de ferrovia. E o caminhão passa a trabalhar naquilo em que ele é mais eficiente, que é na alimentação desses sistemas de alta capacidade, no transporte a curtas distâncias, onde o caminhão consegue ser muito competitivo em relação a qualquer outra modalidade de transporte. Então, essa integração e a racionalização do uso da capacidade, cada um trabalhando onde tem mais eficiência, onde é mais produtivo, gera, no final, uma cadeia logística mais barata para o setor produtivo. Curioso, doutor Bernardo, é que o Brasil já teve uma expressiva estrutura nesse setor de infraestrutura. Vale lembrar aqui a Portobras, o próprio GEIPOT, onde o senhor trabalhou, a Rede Ferroviária Federal e, de certa forma, outras empresas também subsidiárias do Ministério do Transporte. Né? Havia um conjunto de instrumentos, ferramentas. Né? Como é que o senhor avalia, ante aquele processo de desmonte havido, incluindo aí a privatização, essa nova fase de recuperação da capacidade do Estado, pode até não ser na mesma modalidade, mas da capacidade do Estado de atuar nesse setor de infraestrutura? Esse é um aspecto muito importante. Assim, teve um momento que o Estado era o grande provedor de infraestrutura, era o grande provedor de planejamento, e com a modernização da economia, com a maior participação da iniciativa privada, essas estruturas elas foram perdendo eficiência, foi perdendo muito sentido. Mas se fez um desmanche do Estado em áreas que a iniciativa privada não supre, por exemplo, essa área de planejamento. Então, uma das dificuldades que a gente percebe claramente quando você começa a querer formular um planejamento mais estruturado e mais qualificado da infraestrutura, nós não tínhamos pesquisa de mercado. A última pesquisa de origem e destino bem feita, de uma forma abrangente, sistemática, foi na década de 70. De lá para cá, não se pesquisou mais mercado. Então, quando você vai estruturar, fazer um projeto de concessão, fazer um projeto de uma infraestrutura qualquer, a primeira coisa, você não tem uma base de dados que te permite pensar isso ou qualificar esse projeto
da forma como ele deve ser feito. Né? Então, eu acho que está tendo um resgate da estruturação do Estado naquilo em que a iniciativa privada não supre a lacuna do Estado. Então, houve um enxugamento e nesse enxugamento não se qualificou muito essa redução do Estado. E você eliminou estruturas que eram importantes, eram instrumentos importantes do Estado na formulação de políticas setoriais. Né? A gente poderia dizer, só para fechar um pouco essa concepção da empresa, antes de entrar nos pontos mais específicos, o Beto falou em desmonte do GEIPOT, a Sudene recentemente, foi toda uma série de entidades desmontadas. Se poderia dizer que esse desmonte contaminou negativamente o mercado, que acabou também não produzindo empresas de planejamento. O senhor falou que a criação da empresa de planejamento e logística também vai ser um instrumento para fomentar o aparecimento de empresas novas, ou seja, é quase que um grito, tipo assim, pessoal, vamos em frente, estamos precisando de gente, vamos criar novas empresas, que o Brasil está precisando de pensamento logístico. Um brado, é um brado. Eu acho que tem dois. O GEIPOT, na época que o GEIPOT realmente atuava e foi uma grande empresa, ele, além de fazer esse trabalho de instrumentalizar o Estado na formulação de política, de um planejamento mais de longo prazo, ele era também um formador de mão de obra. Ele treinava pessoas, ele formava técnicos de transporte que depois iam para as empresas privadas ou iam para outras empresas públicas, já com a formação adequada. E nós perdemos isso. Né? Então, hoje, quando você tenta resgatar, como foi no caso do PAC, que resgatou o investimento em ferrovia, um investimento mais agressivo na construção de uma infraestrutura, e isso é muito claro, inclusive na iniciativa privada, que eles falam assim, o maior custo que a gente tem hoje é não ter a mão de obra. A mão de obra especializada hoje está em regime de pleno emprego. Então você não tem especialistas disponíveis porque nós paramos de formá-los. Nós paramos de formar engenheiro ferroviário, nós tínhamos o IME, que era um grande Instituto Militar de Engenharia, que era um grande formador de especialistas em ferrovias. E esses especialistas hoje já estão velhos, e nós não formamos um contingente novo. E também como o mercado não demandava isso, nem tinha uma estrutura do Estado que formasse, nem o mercado formava também, porque nós não construíamos mais ferrovia, a ferrovia estava num processo de decadência. Né? Então isso é um resgate, é um brado para criar uma nova realidade, para reverter um quadro que era um ciclo vicioso de deficiências, de déficit de infraestrutura Assim como houve o desmonte no caso da ferrovia, né? No caso da indústria naval também, o Brasil já teve uma indústria naval que era das maiores do mundo. E aí nós tivemos instrumentos que davam suporte a uma ação dessa envergadura, que era a Portobras. O senhor acredita que essa recuperação que passou a existir na indústria naval também vai exigir algo tipo uma Portobras para atuar, para dar o suporte? Levar adiante? A Portobras era quando o Estado era o grande provedor. Né? Eu não acredito que hoje seja necessário recriar uma Portobras, que era uma empresa que era a dona dos portos, era quem operava, os portos eram operados pelo setor público. Né? E hoje existe um processo já da iniciativa privada de ocupar esse espaço. Hoje não existe mais praticamente nenhuma operação portuária feita por instituições do Estado. Então, hoje a iniciativa privada ocupa bem esse espaço e acho que será preservado. Então, não acredito que esse tipo de estrutura volte a ser necessário. Mas uma coisa que é importante é que a gente tinha essa coisa da evolução da infraestrutura e do serviço de transporte, não pode ser um episódio, não pode ser um evento. Porque você faz, eu vou estimular a indústria naval e depois eu tiro esse estímulo e ela morre, e eu volto. Aconteceu isso com a indústria material ferroviário também. Tinha épocas que você tinha grandes demandas, aí você estruturava e depois essas empresas fechavam porque não tinham mais demanda. O que a gente vai tentar fazer é ter um processo contínuo, é que a ação no resgate da infraestrutura, da qualidade do serviço de transporte, seja um processo permanente, de forma que o setor que atua nessa área seja sustentável no longo prazo.
Nós não podemos deixar, passou o boom da construção naval, ela fecha as portas e nós não temos mais construção naval. Nós temos que manter esse processo continuamente. E essa é uma das missões da EPL. Doutor Bernardo, parece que a EPL também vai cuidar da construção do chamado trem-bala, que deve entrar em operação em 2020. Trata-se de uma obra com custo avaliado de 33 bilhões de reais, no qual a empresa entraria com 10% e o direito a uma gold share. Está previsto um lucro de 241 bilhões de reais para a operadora em 40 anos, com uma taxa de retorno de 6,2%, conforme cálculos da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Por que o setor privado relutou tanto em entrar no projeto Trem-Bala? Porque no primeiro modelo que a gente adotou para a licitação do trem de alta velocidade, como tem uma interface muito forte entre a tecnologia e a infraestrutura, nós entendemos que era melhor conceder as duas coisas juntas. Ter um único grupo que construísse a infraestrutura e que explorasse os serviços nessa infraestrutura. E isso se revelou inviável porque o mercado percebeu um grande risco nisso. Quer dizer, os operadores dependiam das empresas de construção civil e não foi possível montar um grupo que reunisse a construção civil e a operação do serviço, a tecnologia, no mesmo grupo e que assumisse os riscos desse processo. Então, nós fizemos uma revisão do modelo, segregamos as duas funções e agora estamos lançando a seleção da infraestrutura, da tecnologia. E a avaliação que a gente tem, o feedback que a gente tem no mercado, é que agora o processo é atrativo para a iniciativa privada e que nós teremos uma disputa acirrada aí no leilão da prestação de serviço. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai falar mais detalhadamente sobre as rodovias, as ferrovias e também sobre o tamanho dos investimentos, como eles serão aplicados nesses setores de infraestrutura. Continue com a gente.